Vamos falar de filme novo? Vamos falar de Alien Romulus, da franquia Alien, que retorna aos cinemas com a direção de Fede Alvarez. Hoje, vamos falar um pouco do estado presente da franquia Alien e tecer uma boa linha de raciocínio, temática e narrativa. A saga de terror espacial iniciou em 1979, adaptada da história original para roteiro por Dan O'Bannon. O roteiro foi reescrito diversas vezes, mas sem grande interesse por parte dos estúdios. Após o fenômeno mundial de Star Wars em 1977, a 20th Century Fox queria um projeto parecido. Uma ficção científica do subgênero ópera espacial. Muitos diretores foram considerados para dirigir Alien até chegar na mão de Ridley Scott, que fez adições à narrativa e dirigiu um dos melhores filmes de terror cósmico da história. Não vou entrar em detalhes sobre os realizadores ou as modificações que o roteiro sofreu antes de ser aprovado, porque só os créditos do roteiro mereceria outro vídeo. O filme custou mais do que o esperado, e o diretor teve que bater o pé para que o projeto tivesse o ar de grandiosidade e não mais um filme B de monstro. A visão de Ridley Scott foi atendida e Alien, o oitavo passageiro, foi um grande sucesso. Fazer uma sequência em um espaço tão curto de tempo era sinal de fracasso, e não era uma prioridade da Fox desenvolver uma continuação devido a mudanças internas no direcionamento do estúdio. Mesmo que hoje Blade Runner seja considerado um clássico da distopia sci-fi, Ridley foi desconsiderado da direção de Alien após o fiasco de Blade Runner em recepção e bilheteria. Ridley tinha uma segunda parte para a história de Ripley que nunca saiu do papel. A história do cabeçudo extraterrestre continuou com James Cameron em Aliens: O Resgate, de 1986. Inicialmente, Cameron foi chamado para desenvolver um filme completamente original após O Exterminador do Futuro, de 1984. Conhecido por ser um ótimo negociador, Cameron conseguiu convencer o estúdio a revisitar Alien. James Cameron não tenta reproduzir ou competir com o trabalho feito por Ridley e aposta num filme mais militar, de ação e terror, enquanto o primeiro filme é um sci-fi com suspense, mais contemplativo e voltado para o terror cósmico. Coincidentemente, o roteirista do primeiro filme vendia o tratamento de Alien, o oitavo passageiro, como um tubarão no espaço, em referência ao filme de terror e aventura do James Cameron de 1975. Cameron havia sido parte da inspiração para criar aquele universo e nada mais justo do que ser o responsável em expandi-lo. Após o sucesso absoluto de Aliens: O Resgate, James Cameron seguiu em frente, mas o estúdio reconheceu a grandiosidade da franquia. O desenvolvimento do terceiro filme foi uma bagunça, mudanças na história e demissão de diretores antes mesmo de entrar em produção. O terceiro filme traz David Fincher na direção em Alien 3, de 1992. Fincher sofreu com a pressão dos prazos, com as interferências do estúdio e não ser capaz de corresponder às expectativas dos fãs do universo cinematográfico. Alien 3 foi recebido com críticas mistas e desempenho inferior em relação aos filmes anteriores. Em 2003, o filme ganhou uma versão revisitada chamada Assembly Cut, sem o envolvimento de Fincher. Alien: A Ressurreição, de 1997, é o quarto filme da franquia, com a direção de Jean-Pierre Jeunet. Joss Whedon é o roteirista desse filme e teve que reescrever a história para que trouxesse Ripley de volta ao protagonismo. A conturbada produção do terceiro filme trouxe uma onda de má sorte para o quarto filme, além do choque de estilos de Whedon e Jeunet, que se provou um desastre. O quarto filme tenta minar o resto de sucesso da história, já sem fôlego e inconsistente. Mais tarde, Alien ganhou crossovers com O Predador nos cinemas e só retornou para sua franquia principal com Prometheus, de 2012, e Alien Covenant, de 2017, ambos sob direção de Ridley Scott. Prometheus e Covenant são filmes de origem e passam cronologicamente antes do filme original de 79. Prometheus gira em torno de encontrar uma civilização alienígena avançada que manipularam vida em outros planetas e podem ser os criadores da raça humana. Esses seres aparecem no filme original de 1979 e são conhecidos como Space Jockeys, ou também como engenheiros ou os pilotos. Eles foram os alienígenas que experimentaram com a espécie xenomorfo, o tal cabeçudo de duas bocas. Covenant é a continuação de Prometheus e aprofunda as origens do xenomorfo.
carregando temas como a engenharia genética, criação da vida e a evolução do monstro da franquia original. Em seguida, Ridley Scott abandona o comando da franquia, se torna somente produtor executivo e abre espaço para a direção de Fede Alvarez. Alien Romulus se passa entre Alien, o oitavo passageiro, e Aliens, o resgate. Ou seja, o limiar de filmes e diretores distintos. Na história, um grupo de jovens de um planeta colônia decidem invadir uma estação espacial abandonada para encontrar câmaras criogênicas e poderem escapar para um planeta independente. Isso tudo com o intento de ficar longe das garras da megacorporação colonizadora Weyland-Yutani. O subtítulo do filme, Romulus, ilustra a história de dois irmãos, Rain e Andy, interpretados por Cailee Spaeny e David Johnson. A referência é da mitologia romana dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que são criados por uma loba e que explica a origem da cidade de Roma. Fede Alvarez nos relembra que as principais relações da história são relações de irmãos. Romulus também se refere a um local no filme, uma seção dentro da estação espacial onde uma forma de vida aterrorizante espera o grupo desesperado de jovens. A megacorporação Weyland-Yutani é uma das empresas que administram a colonização extrasolar. Eles foram os responsáveis por tentarem obter um espécime vivo do xenomorfo nos filmes anteriores para realizar experimentos que nem os engenheiros uma vez fizeram. Em Alien Romulus, Weyland-Yutani controla todos os aspectos da vida de seus colonos em busca de lucro. É em um planeta de mineração que Rain tenta cumprir sua meta de trabalho para poder sair do planeta. É claro que as metas são alteradas, porque é impossível escapar dessa mega corporação. O irmão da Rain não é humano. Andy é um sintético defeituoso consertado pelo pai de Rain para que lhe fizesse companhia. Na vida de Rain, Andy é a parte espirituosa e esperançosa, cheia de piadas bobas. Tyler é conhecido dos irmãos, provável ex-romance de Rain e que nos introduz ao resto da gangue. Ele entra em contato e explica como será essa missão maluca e diz que eles não serão punidos, já que o anel planetário do planeta de mineração irá destruir a estação espacial em breve. Alien Romulus, que estreou dia 15 de agosto nos cinemas, é intensamente inspirado em Alien Isolation, um jogo eletrônico de ação e aventura e sobrevivência desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela SEGA em 2014. Fede Alvarez entende o cerne de Alien. É um filme de terror sobre um grupo de pessoas que precisa sobreviver ao encontro com a espécie xenomorfa. E eu gostaria de destacar alguns elementos usados na narrativa desse filme que possibilitou tornar a franquia acessível para uma nova geração. O filme retorna aos fundamentos do gênero, vísceras explodindo. O elenco desse filme é mais jovem e com personagens mais inexperientes, diferentemente dos outros filmes. O roteiro apresenta, por exemplo, como a gravidade zero funciona, como uma arma futurística é usada, e até nos elucida sobre uma coisa básica, a fisiologia dos parasitoides e dos xenomorfos. Pode parecer muito óbvio explicar para um público já acostumado com blockbusters e filmes de terror, mas é na simplicidade e na fórmula básica que Alien Romulus se apoia e nos recompensa. Um detalhe importante é que o filme dá respiro. Ele reintroduz certos conceitos para esse novo público. Por exemplo, como parasitoides procuram suas vítimas e como os xenomorfos caçam. O simples artifício de nos dizer que o ácido sulfúrico do xenomorfo carcome até mesmo a estrutura de uma nave é usado como tensão para sequências posteriores. Dar importância de apresentar um manual de regras daquele mundo diz o nível de comprometimento da produção. Essa atenção aos detalhes, tanto no roteiro do Fede Alvarez com o Rodo Sayagues, quanto no departamento de arte, cria consistência visual e peso narrativo. Toda a ambientação retrô resgata o charme do filme original. O roteiro apresenta uma história de dois irmãos em um universo vasto e misterioso, mas com uma premissa simples e personagens moralmente complexos. Nesse filme, a produção aprende com os erros do passado e prioriza efeitos práticos em vez de efeitos digitais. A direção ressaltou anteriormente que acha necessário filmar em lugares reais e ter coisas para que seus atores possam reagir. E falando de efeitos práticos, acho necessário trazer a discussão sobre ressuscitar digitalmente atores falecidos. O uso indiscriminado de pessoas falecidas em filmes, mesmo que suas famílias tenham concordado, é um tópico sensível.
E esse é o caso do ator Ian Holm, que só depois de morto teve o seu espaço na tela. Para mim, é estranho que atores recebam a oportunidade do estrelato póstumamente, e não em vida. Além da bizarrice de usar a voz de uma pessoa já falecida alterada por inteligência artificial, e que levanta a discussão sobre consentimento e a moralidade de grandes estúdios. Alien Romulus é um rosto mais jovem, macabro e aterrorizante da franquia. Para alguém que cresceu assistindo filmes de terror e ação com os pais, Alien Romulus reacende a nostalgia e paixão por monstros. E é isso para esse vídeo, espero que tenham gostado, deixem comentários, se inscrevam no canal. Para o próximo vídeo teremos tipos de gentileza.